Vamos isolar primeiro, então, a perda devido ao atrito. Então, a perda devido ao atrito, para a gente isolar ela, nós vamos primeiro considerar que esse tubo tem área constante. Se ele tem área constante, então esse meu termo α1 V1 ao quadrado dividido por 2 vai ser igual ao meu α2 V2 dividido por 2. E aí, esses termos, dois termos aqui, eles vão automaticamente se anular. E aí, então, eu posso dizer que a minha variação de pressão dividido por ρ vai ser igual a G vezes a minha variação de altura entre esses dois tubos mais H, ou que vai ser igual aqui, esse termo aqui, que vai ser a minha perda só pelo atrito. Se eu considerar que esse meu tubo é horizontal, tem área constante, então, tá? Então, eu posso cortar o meu Z1 e o meu Z2, eles vão ser iguais. E aí, com isso, eu fico que a minha perda de energia por atrito vai ser diretamente proporcional à variação de pressão ou à queda de pressão ao longo desse meu escoamento. E a gente tem que, como essa perda de carga H, que a gente representou como se fosse altura, ela representa a energia mecânica convertida em energia térmica pelo efeito do atrito, tá? Então, imagina que aqui o atrito está ocasionando uma variação aqui e ele está fazendo uma perda de energia que está sendo dissipada de forma de calor e variação de energia interna, que a gente representou por H. E essa perda de carga no escoamento completamente desenvolvido de tubos em áreas constantes depende somente, então, dos detalhes do escoamento através do tubo. E ela é independente, então, da orientação do tubo. No escoamento laminar, tá? A gente já tinha visto isso, a gente consegue encontrar uma equação analítica para perda de carga no escoamento completamente desenvolvidos em tubos horizontais, que vai ser função, então, do comprimento desse meu tubo, do diâmetro dele e da viscosidade desse meu tubo. E da velocidade média dele também, obviamente. E aí agora, então, a minha perda de carga, o meu H vai ser igual a HL devido ao escoamento turbulento, a ρ. Aí, então, se eu dividir esse lado aqui da expressão por ρ, tá? A gente pode observar aqui que a gente vai ter aqui mu sobre ρ, V e L, tá? E isso aqui, quem que é? É o nosso Reynolds, tá? Na menos 1. Então, agora, se eu pegar aqui essa minha expressão, fazer um pouquinho de álgebra, tá? Eu consigo, então, reescrever ela em função do meu número de Reynolds e em função aqui do meu V ao quadrado sobre 2, que é a minha energia cinética, tá? Se multiplicado por ρ, né? Para ficar energia cinética ou a minha energia cinética por unidade de massa. Para o escoamento turbulento, nós não podemos avaliar queda de pressão de forma analítica. E aí, então, a gente pode analisar ela de forma experimental e utilizando análise dimensional, como a gente viu na aula passada, tá? E aí, quais que são os termos esperados para a gente trabalhar na nossa análise dimensional? Vão ser os mesmos termos de queda de pressão que tinha utilizado anteriormente, tá? Exceto que aqui surge um termo novo, que é a rugosidade da superfície, que não é um termo tão importante para o escoamento laminar, mas é essencial para o escoamento turbulento. E aí, se vocês forem fazer pós-graduação aqui na FURG,
esse é um tema que é bem discutido e a gente demonstra, então, por que no escoamento turbulento esse termo aqui passa a ser tão importante no escoamento turbulento, tá? E aí, então, se a gente fizer a análise dimensional, a gente vai poder escrever ela em função dos nossos termos adimensionais, e os termos adimensionais que vão surgir nessa equação vai ser mu, rho, v, d, L sobre D e E sobre D, onde E aqui é a espessura da rugosidade, que é uma unidade de comprimento, tá? Então, esse E aqui, ele é dado por comprimento, tá? E aí eu posso simplificar essa expressão aqui, também escrevendo esse termo aqui como o meu número de Reynolds, certo? E aqui eu vou substituir, então, quando eu escrevo para o número de Reynolds, em vez de eu chamar essa função aqui que descrevia em termos de f, eu vou chamar ela em função de φ. E aí, desse lado aqui da expressão, a gente tinha aqui o nosso ΔP sobre ρ, ele era justamente o nosso HL. Então, eu fiquei com HL sobre V ao quadrado vai ser igual a uma função aqui adimensional, a uma função φ adimensional. E a gente já viu que funções adimensionais é muito comum a gente utilizar elas e deduzir elas de forma experimentalmente essas relações. E aí, experimentalmente, a gente pode determinar que essa expressão aqui, a gente pode tirar esse L sobre D de dentro da expressão, e a gente fica apenas com duas variáveis adimensionais, que vai ser o número de Reynolds e a espessura da camada de rugosidade. E como essa f1 é uma função qualquer, eu posso dividir ela por 1/2, e aí eu posso criar uma outra função, que não é definida, que vai ser φ1, onde φ2 é igual a φ1 dividido por 1/2. Certo? Como eu não especifiquei ainda quem é essa função, não tem problema a gente fazer essas operações. E por que eu faço isso? Porque justamente aqui a gente começa a ver um termo que a gente conhece, que é próximo da nossa energia cinética. E aí, se eu definir, então, que f vai depender, que a nossa função essa depende apenas, então, do número de Reynolds, que depende das características do meu fluido e da espessura da minha camada rugosa, a minha camada rugosa está justamente associada a uma fricção com as paredes do meu tubo. Então, eu vou chamar uma função f, que vai ser o meu fator de fricção, que vai ser, então, idêntica a φ2 RE, função, que vai ser função de E e D. Tá? Com isso, eu posso reescrever, então, essa expressão, vou passar esses termos aqui para esse lado daqui, vou substituir essa minha função f, que é um fator de fricção, que eu preciso determinar em laboratório, e eu consigo reescrever, então, o meu H em função, vou escrever aqui laboratório para a gente saber, tá? Que vai ser em função, então, do comprimento da seção do meu tubo, do diâmetro dele e da variação da minha velocidade ao quadrado. E aí, como eu falei para vocês, esse S precisa ser determinado em laboratório. E aí existe um diagrama que foi feito com base em vários experimentos, que se chama diagrama de Moody, que justamente relaciona, então, a minha rugosidade da superfície com a minha fricção, com o meu fator de fricção, S, aquele que a gente estava calculando. Vou botar maior esse diagrama aqui para vocês verem. Tá? Então, aqui, esse diagrama fala que para
fluxos laminares, tá? Eu vou ter essa relação do meu fator de fricção com a minha rugosidade relativa, ela vai ser praticamente constante, tá? O meu fator de fricção aqui, ele vai ser constante dependendo do meu valor de Reynolds, tá? Então, ele vai depender apenas de se vai ser 64 divididos por Reynolds. Se eu tenho um valor agora aqui do meu número de Reynolds, que já entra num escoamento turbulento, vamos dizer que eu tenho aqui um fator de fricção, eu vou ter então um número de Reynolds aqui, eu vou precisar olhar aqui qual que vai ser a rugosidade da minha superfície e qual que vai ser o meu fator de fricção, aí eu consigo pegar o meu fator de fricção aqui, tá? Então eu consigo então com base no diâmetro e no meu número de Reynolds, saber então qual que é o fator de fricção que eu consigo utilizar com base em valores tabelados. Mas claro que a gente não gosta de ficar olhando essas tabelas toda hora, né? E além do que olhar a tabela sempre é um pouco impreciso na hora de calcular. A gente tem aquela interpretação ali de que entra entre os limites ali dos valores discretos que são apresentados na tabela, então eles podem causar uma imprecisão. Tá? Então existe a equação de Colebrock, que foi criada justamente para calcular então quem que é esse meu F em função então da rugosidade da superfície, que a gente pode determinar ela também em laboratório, e do diâmetro e do número de Reynolds. Então, os fatores ali que a gente tinha visto anteriormente, tá? Só que essa equação de Colebrock, ela tem um problema, porque ela é função aqui de raiz de f, e desse lado da expressão também é função de raiz de f, tá? Então, eu não consigo determinar ela de forma analítica, e aí eu tenho que usar algum programa de computador para calcular essa equação aqui para descobrir quem que é o meu f de forma interativa. Tá? Basicamente, a forma interativa nos computadores, não sei se vocês já fizeram essa disciplina, mas vocês vão fazer um chute inicial do meu valor de f, tá? E aí vocês vão calcular quem que vai ser a minha raiz de f, aí vocês vão variar um pouco esse valor de f e pegar esse resultado e botar aqui de novo. E aí eu vou recalcular toda essa expressão e vou ter um resultado novo. Vou recalcular ela e vou ter um resultado novo até que eu chegue num erro aceitável. Tá? Então vocês vão mandar o computador ficar calculando. Aí depende quantas vezes, tá? Vocês vão calcular até achar um resultado que minimize esse erro. Tá? Então seria uma forma interativa de calcular essa expressão. Que não tem problema, é um método muito usado na computação científica. Outro método para resolver esse problema ou para ajudar na estimativa inicial foi proposto por Halland. E aí esse método de Halland, ele tem um valor constante aqui, também com base em uma série de dados de informações experimentais e empíricas, para descobrir então quem que é esse meu fator de fricção. O que normalmente se faz é utilizar essa equação de Halland para utilizar como valor inicial, um chute inicial para essa equação de Colebrock, e aí a equação de Colebrock é utilizada então para calcular o fator de fricção, que aí é calculado para utilizar para cálculo de perda de carga em escoamentos turbulentos. E aí, para escoamento laminar, a gente não tem nada desses problemas, tá? Para escoamento laminar, essa função f, ela é simplesmente dada por 64 divididos pelo número de Reynolds, tá? E eu tinha mostrado ali no gráfico em que zona do gráfico a gente se encontrava para essa equação. Essas perdas de carga, então, devido à turbulência e atrito entre as camadas, são as perdas de cargas mais significativas que a gente vai ter ao longo do nosso escoamento. Mas a gente tem outras formas de perda de carga também.
por exemplo, quando um fluxo encontra uma parede, tá? Então aqui eu tenho um fluxo inicial e aí ele está vindo aqui e ele encontra uma parede. Quando ele encontra essa parede, essa parte do fluxo aqui vai entrar e essa outra partezinha do fluxo aqui vai bater na parede, vai tentar voltar e eu vou criar uma região aqui de turbulência, tá? Mesma coisa nessa região aqui, tá? Eu vou criar então regiões de turbulência. E aí o que normalmente é feito para reduzir essa transição é criar paredes um pouco menos agudas, né? Um pouco mais abertas assim, para que meu fluxo consiga escorrer de forma mais facilitada, tá? O mesmo problema acontece quando a gente está no fluxo de saída, tá? Se o meu fluxo estivesse nessa região, ele também, à medida que ele sai, ele tem que se espalhar para essas regiões externas aqui, tá? E aí, toda vez que eu tenho uma separação, uma variação nesse fluxo, tá? Que eu tenho uma variação acentuada nas características deles, eles também vão ter perdas de carga significativas em decorrência da variação da sua energia cinética ali. E aí, diferente da perda de carga, ele tem um coeficiente já que foi definido em laboratório, que é determinado, que a gente chama ele de K, de coeficiente K, tá? Justamente para calcular essa variação. E esse coeficiente K, ele também vai depender do fator de atrito e do diâmetro do tubo, tá? Então, ele pode ser reescrito K como FLE, onde meu LE vai ser o comprimento equivalente se o meu tubo fosse reto. Então, aqui a gente tem também uma unidade de comprimento, e aí aqui a gente vai ter um comprimento equivalente como esse tubo fosse reto, tá? Como que seria isso daí? Seria o comprimento equivalente. Imagina que a gente tem a tubulação aqui, e aí essa perda na entrada do tubo, ela é o equivalente a se eu estivesse fazendo minha perda por atrito, tá? Em toda essa seção. Mas, na verdade, a gente está perdendo energia só nessa região de entrada. E essa perda equivale a toda a perda que eu teria entre essas duas seções aqui, tá? De comprimento LE, tá? Então, é isso que esse LE representa. E aí, toda vez que a gente tiver, então, cantos mais salientes, tá? Também essas quinas, a vena contracta ou veia contraída, que é a forma que se forma aqui desse escoamento, tá? Ela é formada, então, que é justamente essa contraçãozinha que a gente vai ter no nosso escoamento aqui, tá? E aí, quando isso acontece, o fluido ele tende a acelerar localmente quando ele passa por essa área reduzida. Então, imagina que o que o fluxo está passando, ele vai ter uma aceleração aqui, nesse sentido. E aí, essas perdas, elas são determinadas todas em laboratório. Então, por exemplo, se eu tenho um tipo de entrada aqui reentrante, que é quando a gente tem essa saidinha a mais aqui, tá, da minha tubulação ou do meu duto, a gente vai ter, então, aqui uma perda maior localizada, tá? Então, a gente vai ter esse K, vai ser em torno de 0,78. Quando a gente tem uma borda aqui, uma quina de 90 graus, tá? 90 graus dos dois lados, esse meu fluxo vai ter uma perda de cerca de 0,5. Então, vocês podem utilizar um K de 0,5. E se eu tiver aqui uma tubulação um pouco mais arredondada, tá? Eu vou ter uma perda variando aí de 0,28 a 0,04, dependendo do raio de entrada desse meu tubo. Então, se eu tiver um raio mais alongado aqui, se essa transição aqui for mais suave,
eu vou ter uma perda menor de energia. Se esse raio aqui for mais agudo, se essa transição aqui for mais aguda, que assim, quanto mais aguda ela for, tá? Maior vai ser a minha perda. E o mesmo é válido para minha expansão também. Então, tanto para contração quanto expansão. Tá? Então, isso vai depender se eu estiver aqui saindo de uma área muito grande para ir para uma área pequena ou se eu estiver saindo de uma área pequena para uma área muito grande. E aí essa relação entre a área de entrada e área de saída a gente chama normalmente de RA, tá? E ela vai ser igual à minha área de entrada divididos pela minha área de saída, tá? Então, entrada e saída aqui. E aí, 1 e 2 vai depender de onde a gente botar o nosso escoamento. E aí, dependendo dessa relação, tá? Se a minha área de entrada tende a 1, elas são do mesmo tamanho, né? Então, dependendo aqui do tamanho delas, tá? Elas vão ter coeficientes de perda KC diferentes, tá? Mas eles também podem ser todos eles calculados em laboratório. Outra forma de perda muito semelhante é se eu tiver uma contração do diâmetro do meu tubo. Então aqui a gente está falando de uma variação aqui do meu ângulo de entrada dessa forma aqui, tá? Então se eu tiver uma contração na minha tubulação, tá? Eu também vou ter uma aceleração do tubo nessa direção aqui, na direção que eu vou estar tendo uma contração. Ou uma expansão, se eu tiver uma desaceleração, no caso, se eu tiver uma expansão. E aí, eu vou ter também uma variação da minha pressão e da minha energia cinética. Esses dados de difusores, eles são apresentados normalmente em função de um coeficiente chamado de CP, que é definido pela razão entre o aumento da pressão estática e da pressão dinâmica na entrada do meu tubo. Isso indica a fração de energia cinética do escoamento na entrada que se transforma em aumento de pressão. E aí, se a gente estiver considerando um fluido ideal, ou seja, sem atrito, a gente pode calcular essa variação utilizando a nossa equação da continuidade de Bernoulli para calcular esses coeficientes. Lembrando que a gente já calculou a nossa perda devido à turbulência e arrasto nas equações anteriores, tá? Então, é uma boa aproximação a gente calcular, então, essas perdas utilizando a equação de Bernoulli, que vai nos dar justamente essa variação da nossa pressão dinâmica e da pressão estática. E aí, esse coeficiente, então, ele vai poder ser calculado em função do ângulo que vai estar a abertura, então, desse ângulo de abertura aqui, em que o meu fluxo está se constrangindo ou se ele está se expandindo. E aí aqui nesse gráfico, então, são apresentados para diferentes ângulos de abertura desse meu escoamento e dependendo da minha relação entre a minha área de entrada e área de saída, o meu AR, tá? Para diferentes valores de AR e diferentes valores desse ângulo, eu consigo então calcular essa perda devido à expansão e contração da área do meu tubo. E aí, então, para escrever em termos de função de cargo, se o meu alfa, em função de ter perda de cargo utilizando esse coeficiente, tá? Eu posso calcular essa perda, então, desprezando ali os efeitos da gravidade
eu vou ter justamente essa variação aqui da minha energia cinética, e aí eu vou obter, então, a seguinte expressão aqui, escrita fazendo um pouco de manipulação algébrica, tá? A gente obtém, então, a seguinte expressão para nossa perda de carga devido à expansão e contração do meu tubo separadamente. Essa expressão ela ainda pode ser um pouco mais reduzida se a gente considerar aqui que essa relação entre o meu V2 e V1 para fluidos incompressíveis ela se mantém constante. Então eu vou ter que a minha área de entrada vezes a minha velocidade de entrada vai ser igual à minha área de saída e a minha velocidade média na saída, tá? E aí eu consigo então reescrever essa expressão em termos do meu coeficiente CP e das minhas áreas de entrada e saída e em função da minha velocidade de entrada. E aí aqui eu não preciso escrever a minha velocidade de saída porque ela já está embutida nesse cálculo aqui. Tá? Então pode ser interessante se vocês não tiverem a velocidade na saída, vocês podem calcular ela somente conhecendo a área e a velocidade na entrada. E como a gente já viu, as nossas perdas para fluxos laminares e fluxos turbulentos, elas sempre são um pouco diferentes. Né? Então, se eu tiver um fluxo sem atrito, eu posso calcular ele por essa expressão aqui, e se eu tiver um fluxo qualquer, se eu estiver considerando atrito, eu vou ter que usar essa expressão aqui de forma mais completa. E aí, se eu quiser, então, calcular a perda de carga total em decorrência desses dois fluxos, eu posso calcular ela com base na variação e considerando o meu coeficiente de recuperação de pressão ideal sem o atrito, menos o coeficiente de recuperação de pressão, utilizando aqui o meu atrito. Agora, outro tipo de perda que nós podemos ter é quando esses turbos fazem curvas. Essas perdas são maiores do que aquelas em escoamento completamente desenvolvidos em trechos retos de igual comprimento. Essa perda adicional pode ser resultado de um escoamento secundário equivalente ao tubo reto. E aí esse comprimento secundário equivalente do tubo reto depende do raio de curvatura com que essa curva está sujeita. E aí esse comprimento equivalente também pode ser calculado em laboratório e aí em função do raio. Tá? Então, para tubos que não apresentam ângulos agudos, ele vai ter essa seguinte forma, tá? Dependendo do ângulo do raio. E se esse meu ângulo for mais agudo, ele tiver uma variação mais acentuada, a gente vai ter, então, um comprimento equivalente maior, que vai subir aqui, seguindo essa relação aqui, dependendo dessa deflexão em graus aqui. E nós também temos perdas, então, devido a acessórios que a gente possa colocar ao longo desse meu escoamento. Por exemplo, uma bomba. Então, ao longo de uma bomba, se essa bomba vai criar uma variação no meu fluxo, uma constrição, e aí mesmo ela estando aberta, ela vai criar ali uma barreira no qual o meu fluxo vai ter que contornar. E aí essas perdas, elas normalmente são fornecidas pelo fabricante, e aí dependendo do tipo de válvula, normalmente ela também é apresentada de forma de comprimento equivalente. E aí elas precisam ser testadas, e aí elas são facilmente testadas em laboratório pelos fabricantes das próprias bombas, e eles passam essas informações. Bombas, ventiladores, sopradores, todos esses outros equipamentos que são utilizados também nos
mesmos escoamentos, eles vão ocasionar uma variação de energia. E aí, no caso, quando a gente tem bombas e ventiladores, que no caso vão estar utilizando energia para movimentar o meu fluido, ou utilizando a energia de movimentação do meu fluido para gerar trabalho, eles vão ter então um trabalho, pode ser um trabalho entrando ou um trabalho saindo. E aí, no caso, vai depender do trabalho, vai depender da força entre a descarga e a sucção, então, desse ventilador ou desse soprador ou dessa bomba. Tá? E aí a gente pode utilizar, então, aquelas relações que a gente tinha visto anteriormente para deduzir a nossa perda de energia mecânica ao longo dessas perda ou ganho de energia mecânica, então, por essas bombas ou sopradores, tá? E a gente pode calcular elas com base nas informações de pressão, na variação de pressão, na entrada e na saída, então, dessa minha bomba. Então, digamos que, por exemplo, vocês querem jogar água para o alto da casa de vocês, vocês vão precisar de uma bomba. Vocês tinham calculado, tinham visto que o sistema de energia hidráulica de vocês faltava ainda tinha uma perda que não permitia com que a água chegasse até a caixa d'água da casa de vocês. Então vocês precisam comprar uma bomba mais potente para fazer justamente jogar a água lá para cima. E aí o trabalho realizado por essa bomba, então, vai ter que suprir aquela energia que vocês tinham calculado anteriormente com base em todos aqueles outros parâmetros que a gente viu até agora. Tá? E aí a gente vai ter, então, que o trabalho que essa bomba vai fornecer vai ser proporcional, então, à quantidade a variação de calor vezes a variação de pressão da bomba. E o que vai me dizer se essa bomba é mais eficiente ou não é justamente a relação do trabalho que essa minha bomba está fazendo na entrada e na saída dessa bomba, divididos pelo trabalho que foi feito na entrada. Tá? E assim a gente consegue calcular então a eficiência dessa bomba em jogar essa água. Com isso, então, a gente viu todas as principais formas de perda de carga ou perda de energia que os dutos e tubos podem ter, tá? E agora nós vamos ver, então, como que a gente põe esse conhecimento na prática. Essa sessão, então, aqui é dedicada a fazer uma série de problemas, então, envolvendo todo o conteúdo que foi visto ao longo dessa unidade. Tá? Mas isso vai ser conteúdo para o nosso próximo vídeo. Tá bom? Então, até a próxima.